Oi, boa tarde. Boa tarde para quem está chegando. Nós vamos falar agora sobre as potencialidades que a hipnose pode ter. Uma pessoa muito querida vai dar o seu depoimento de como é que ela teve grandes transformações a partir da hipnose. É a Jana, eu vou chamar ela aqui para nós começarmos essa conversa. Oi, Oiê! tudo bem? Tudo ótimo, querida. Como é que você está? Tudo maravilha, tudo belezinha. Que bom, que legal. Eu vou me apresentar e eu vou pedir para a Jana se apresentar também, porque as lives elas ficam salvas aqui no IGTV. Daí a gente consegue aí começar certinho, tá bom? Meu nome é Renata Franco, eu sou hipnoterapeuta, também psicopedagoga, professora de educação física e outras, né, Jana? Nós somos mãe, esposa, multitarefas, né? Sim, total multitask. Bom, vou me apresentar rapidinho, porque também é bem isso, né? A gente acaba sendo bem multitask, mas eu sou a Janaína, eu sou Janaína Moraes, eu sou produtora audiovisual, produtora de TV e cinema, trabalho também com novas narrativas, novas mídias, sou professora de cinema também, de produção, dou aula em uma universidade lá do México. Sou mãe do Leonardo, tenho um filhinho de 1 ano e 5 meses. E acho que vou ser eterna paciente da Renata. Agora a gente já foi para um outro nível de amizade agora, não é? A Jana chegou aqui no consultório com um quadro bem crítico, com uma situação bem grave. Ela já vai explicar para nós, mais ou menos por cima, de como que ela estava, né? E nós tivemos aí um avanço extraordinário, né? O convite para fazer essa live é para nós podermos encorajar outras pessoas a também enfrentarem as suas dificuldades e poder vencer esse processo. Como é que você chegou aqui, Jana? Foi bem bacana, assim. Bacana no sentido de poder ter te encontrado, né? Não foi bacana, nem um pouco bacana a maneira como eu cheguei, mas eu acho que eu cheguei lá no fundão, assim, do poço, e foi aí que eu consegui buscar ajuda. A minha irmã, na verdade, é a responsável total, assim, por eu ter te encontrado. E inicialmente eu tive. Inicialmente eu, eu nem tinha ideia que existia a hipnose, eu já tinha ouvido falar e na minha cabeça a hipnose era aquela coisa de, né, o pêndulo e vou te hipnotizar e a pessoa fica ali. Essa era a minha ideia de hipnose. Então, quando eu fui muito assim, mente aberta para ouvir qual era a proposta e como seria um tratamento. Eu estava passando, acredito que ainda tô curando, tô fazendo um tratamento ainda, acho que o tratamento não tem fim, por uma depressão muito forte, que eu não sei dizer quando começou, mas quando eu cheguei até você, foi muito isso de, eu estava com tendência suicida, um quadro de depressão muito grande, e a conversa que a gente teve, assim, o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive, parecia, não sei, acho que para botar uma imagem assim, que foi uma coisa que eu aprendi na terapia também com você, é botar imagem de tudo e colocar tudo em imagens. Eu tava muito no fundo do poço, assim, num buraco super escuro, sem ver nenhuma saída, tentando encontrar saídas que, na verdade, acho que eu não tinha forças para encontrar elas. E a sensação que eu tive é que quando eu fui na consulta contigo, você jogou uma cordinha para mim e falou: vem que dá para sair daí. Porque eu realmente, quando cheguei aí, eu não tinha nenhuma expectativa de sair do buraco que eu tava, assim. Muito legal. Ela também.
eu quero ressaltar o quanto é importante a postura do paciente, né? A Jana chegou de mente aberta, ela chegou pronta para se envolver 100%. Ela seguiu todas as recomendações dadas. Eu não sou médica para passar remédios e nem nutricionista para passar uma dieta específica, mas nós tivemos uma conversa do quais estratégias ela precisaria estar mudando para mudar os resultados, né? Então foi uma conversa sobre alimentação, por exemplo. Ela já tinha uma vivência muito boa de alimentação, ela já tinha muito conhecimento, só faltava uma questão mais de estratégia, de planejamento. E quando a gente entrou juntas nesse processo, foi mais tranquilo para a Jana, né? Ela até compartilhou comigo receitas, fotos e coisas que ela ia criando para essa alimentação. A questão do psiquiatra, havia um medo, e eu considero, na verdade, muito importante esse medo, de ficar dependente de medicação, né? De começar a tomar uma medicação e nunca mais sair da necessidade do uso. Mas nós duas conversamos e entendemos que era uma necessidade pontual, que ela precisava desse recurso nesse momento, e quanto mais ela se sentir melhor, então daí futuramente ela pode fazer um processo de desmame, um processo de troca de medicações, até que ela se sinta confiante para ficar sem. Então, o processo terapêutico ele é interessante porque eu falo assim, é um caminhar juntas. A gente foi Tal. construindo juntas várias estratégias para que ela mudasse a vida dela. Como é que foi essa percepção para você? Esse caminhar juntas, eu acho que foi o que realmente fez eu me impulsionar para eu conseguir sair desse buraco que eu tava, porque é muito difícil e às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala assim, ah, eu não consigo sair de casa. Eu tinha dificuldade de sair de casa, eu tinha dificuldade de entrar num ônibus. Eu saía de casa, eu suava frio, eu começava a chorar, eu não conseguia entrar num ônibus. Então, às vezes, uma pessoa que está em depressão, quando fala isso, as pessoas pensam, ai, que frescura, ai, que preguiçoso. E não era frescura. Então, ter esse acompanhamento, ter alguém que literalmente te pega pela mão, assim, fala, vamos fazer junto, te dá um impulso e te dá, para mim, pelo menos, funcionou como um compromisso, assim, de falar, eu vou fazer por mim e porque tem alguém que está acreditando em mim, tem alguém que sabe que eu estou precisando de ajuda e está disponibilizando seu tempo para me ajudar. Então, essa questão da alimentação, para mim, foi bem legal, porque eu estava me sentindo muito mal comigo mesma, eu não tinha nenhuma condição mental, principalmente, de cuidar da minha saúde física. A minha aparência, eu me olhava no espelho, eu via, eu não gostava do que eu via, ainda sinto que eu tenho muitas coisas que preciso melhorar e que eu quero melhorar, mas hoje eu consigo me motivar para ir atrás dessa mudança. Então, essa questão da alimentação foi muito legal, assim, porque realmente é, receber as mensagens, quando você me mandava mensagem, Jana, tá fazendo tal coisa, o que que você comeu hoje? Era muito bom para mim, porque não era, eu não via como uma cobrança, eu via como um cuidado, como um carinho, assim, de falar, olha, realmente a gente tá andando juntas nesse tratamento. E foi aí que eu fui me motivando mais, assim, de buscar receita, de tentar não extrapolar. Às vezes, quando eu extrapolava, eu falava, ai, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu comi uma coisa que eu sei que eu não deveria. E era essa coisa muito de cumplicidade, assim, de poder contar, de pedir ajuda mesmo, de olha, eu não sei lidar com isso, eu não sei como fazer. E foi mais fácil a caminhada, tendo literalmente, assim, tendo alguém que pega na mão da gente, sabe, para ir ajudando, porque é difícil dar um primeiro passo, é difícil dar o segundo, e em depressão é difícil dar o terceiro, quarto, quinto. Eu acho que é muito difícil de sair do lugar. Então, ter alguém que tá ali o tempo inteiro te dando um totozinho assim para empurrar, sabe? Fala, vai, funciona mais. Eu acho que para mim fez toda a diferença no tratamento isso. Sim, a pessoa quando ela está em estado depressivo, ela não consegue tomar as decisões certas, porque há uma falha de conexões neurais.
Não é uma questão de falta de vontade, é uma incapacidade mesmo química, neurológica, que a pessoa está sofrendo naquele momento. Então, esse amor, essa empatia, esse caminhar juntos, ele é muito, muito importante, né? Se vocês quiserem deixar perguntas, vocês podem, fiquem à vontade, tá? Tem mais uma pessoa aqui também que eu também atendi, fiquei muito feliz. Se a Su, se ela também quiser aceitar aí um convite, né? Eu estou desafiando as mulheres a se empoderarem, mostrarem seu rosto, sua voz, perceberem o quanto nós somos capazes, né? Eu queria ressaltar os pilares que tiveram presentes na recuperação da Jana. Porque algumas pessoas, elas imaginam que só a hipnose, e muitas pessoas me mandam uma mensagem assim, uma sessão basta, como se fosse um ato mágico, né? Que vai lá e pronto. Na verdade foi assim, foram 6 semanas contínuas, foi mais um encontro com o esposo dela, que é um querido também, mas ele também precisava entender o que era a depressão. Foi a alimentação, exercício físico, foram Uhum. algumas escolhas ambientais, no sentido de perceber aquilo que ela precisava se afastar e aquilo que ela precisava se aproximar. Foram várias escolhas que ela foi fazendo. Como que está sendo ir na academia, Jana, todo dia? Foi uma mudança bem grande, assim. Eu tô gostando. Tem dias que dá aquela de, ai, será que eu vou? E aí é muito isso, é essa lembrança desse compromisso que eu acho que é um compromisso primeiro comigo mesmo. Mas essa lembrança desse compromisso de saber o quanto me, nossa, eu acho que a primeira e segunda semana que eu tava fazendo o tratamento, eu senti uma diferença brutal, assim. Eu lembro a primeira vez que eu fui, que eu fui literalmente me arrastando, eu tava assim, eu fui, como disse, só foi o meu corpo, minha alma não tava lá não, no primeiro dia. E depois disso, depois de toda a conversa que a gente teve, de todas as orientações que eu tive, a importância da mudança de hábito mesmo, da questão da alimentação, a importância de envolver outros braços dentro do tratamento, que é uma coisa que eu não tinha ideia. Para mim, eu sempre pensei, eu estava fazendo terapia, já tinha feito, estava fazendo acompanhamento psiquiátrico, e na minha cabeça era, ai, tá, eu preciso fazer alguma coisa, mas é minha saúde mental, é só a minha cabeça. Não, era o corpo todo. Então, a academia me ajudou bastante em ter essa questão de rotina, em endorfina mesmo, sabe? De ter alguma atividade, porque com a questão da pandemia, eu fico o tempo todo em casa, eu tenho um bebê, então é o tempo inteiro em casa, eu não via ninguém, eu não conversava com ninguém. E isso estava me fazendo falta, e obviamente acho que estava me afetando muito. Então, ir na academia, os exercícios, a questão da alimentação fez uma mudança gigantesca que inicialmente nunca foi a busca de, eu preciso baixar de peso, eu preciso ficar saradona, nunca foi nesse objetivo. Mas, óbvio, quando eu comecei a ir na academia, mudei um pouco a minha alimentação, coloquei algumas regrinhas, claro que eu vi resultado. E quando eu vi que eu diminuí um pouco o meu peso, eu falei, caramba, tô me sentindo melhor, porque isso refletiu na minha saúde mental principalmente. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, ó, se você tomou alguma medicação. Eu tomo ainda, tô tomando medicamento, porque eu tô fazendo acompanhamento psiquiátrico, então eu faço acompanhamento paralelo, né, com a terapia que eu tava fazendo com a Rê. E aí eu tomo medicamento para transtorno afetivo bipolar, então tô deixando de tomar, na verdade, o estabilizador de humor, o ansiolítico, que é um remédio que é mais indutor do sono. E o que eu mantenho ainda de medicamento é o carbonato de lítio, que é para bipolaridade, mas espero que eu consiga diminuir a dose e tô caminhando para isso, assim, né? Diminuir a quantidade. Eu tomo a dose mínima hoje e a minha meta é continuar nessa rotina dos exercícios, de boa alimentação, para eu conseguir chegar a não precisar do medicamento 100% do tempo. Ótimo. Eu só queria explicar o porquê dessa expressão. Não que eu sou contra a medicação. Eu acho que a medicação é um recurso, está aí para ser usado, só que a gente precisa entender que ela não vai ser responsável por toda a melhora da pessoa.
ela tem que estar dentro de um contexto. Aí ela é válida. A pessoa às vezes ela se alimenta muito mal, ela não faz terapia, ela não faz exercício, ela toma álcool, consome álcool demais e do mesmo jeito ela toma o remédio antiansiolítico, antidepressivo, não vai fazer diferença alguma. Na verdade, só vai piorar mais ainda o quadro, Eu né? lembro, eu lembro um dia que a gente conversou, que foi uma frase bem bacana e bem esclarecedora para mim, assim, que você comentou. A gente comentou sobre essa questão do diagnóstico, e óbvio, eu sempre tive muito medo, né, do medicamento, dessa dependência, que a gente conversou muito sobre isso. E aí, acho que foi na última vez que a gente se viu, que aí a gente comentou isso, de que eu não sou a doença, eu não sou o transtorno mental que eu tenho. Eu tenho transtorno bipolar, mas eu não sou esse transtorno, eu sou a Janaína. Eu não sou o medicamento, eu não preciso depender desse medicamento para eu ser a Janaína. A Janaína existe. Eu estava super perdida, mas eu consegui, eu comento muito isso com todo mundo, assim, que eu acho que eu consegui me reencontrar quando eu comecei a fazer a terapia contigo, porque as etapas que existem na terapia, que até uma coisa que uma amiga minha perguntou, ela me mandou uma mensagem hoje e falou, Jana, como que funciona? Quando eu comento que eu fiz tratamento com hipnose, todo mundo pergunta, mas como que é? E como é que faz? E como funciona? E não sei o quê. E aí uma amiga perguntou, como é que funciona? Existe um acesso aos traumas? Como é que funcionam as sessões e a terapia? E é uma curiosidade que todo mundo tem, assim, né, com relação à terapia e à hipnose. Para mim fez uma diferença brutal, assim, brutal mesmo. Então vamos falar um pouquinho de alguns pontos, que são muitas perguntas, né? Por exemplo, regressões. Qual é o sentido da gente fazer uma regressão de memória? Então nós temos um registro, uma resposta que está em nossa mente de acordo com uma experiência que você viveu. O nosso inconsciente ele tem algumas características muito interessantes. Ele é atemporal, ele aceita sugestões, principalmente quando elas são criadas a partir de emoções e sentimentos. Então, o hipnólogo ele tem que também ter um pouquinho de sabedoria em saber como pegar essa atenção que a pessoa tem. A Jana, ela é produtora de TV e cinema. Então, muitas vezes eu utilizei esse contexto para trazê-la na sessão. Então, muitas vezes a gente utilizou elementos do teatro, do cinema, de produção, para que ela se sentisse ali conectada. Aí eu já começo a estimular os sentimentos dela. Então a gente vai conduzindo a técnica e as regressões para ir modificando essa informação que há dentro dela, para que no final desse processo ela sinta consolo, superação, uma energia diferente a partir daquela experiência, porque esquecer realmente, gente, não tem como. Mas a sensação é que nós queremos é que você, ao olhar para o passado, você perceba assim, não é mais uma ferida aberta, é uma cicatriz. Eu vivi, passou, mas hoje não sinto mais nada. É hoje um pouco difícil falar para você do que você sentia há 7 semanas atrás? Parece que você se dissociou um pouquinho daquele sofrimento? Eu sinto muito isso, e acho que a gente conversou isso na última vez que a gente se falou, de que eu não tenho mais tanto essa dificuldade de falar dos temas ou então de lidar. Coisas que para mim, num primeiro momento, era às vezes um probleminha, uma pequena situação, era um desesperador, eu não conseguia encontrar uma solução, e era onde eu imaginava coisas, eu tentava achar que a solução era talvez morrer ou talvez não estar aqui. Eu consegui, parece que é bem essa palavra, me separar daquela pessoa, daquela Janaína, e enxergar de um jeito mais claro. E uma coisa que para mim foi muito curioso, assim, toda a sessão, em toda a terapia, era muito isso de lembranças que foram aparecendo assim na minha cabeça, coisas que eu, sei lá, se eu deixei escondido, deixei na minha mente, esse estímulo e esse estímulo que acontecia em cada sessão, eu comecei a lembrar de coisas que talvez
hoje não sejam importantes, mas que talvez dentro da minha cabeça em algum momento foram importantes. Então, coisas da minha infância, umas lembranças assim que eu lembro, quando eu lembrava, eu falava, nossa, nem lembrava que eu tinha vivido isso. Então, parece que resgatando coisas boas que eu tinha dentro de mim e que talvez a doença, ou eu mesma, ou o caminhar da vida fez eu esquecer. E acho que a sessão, a própria hipnose mesmo, a terapia, foi me ajudando a resgatar isso. Eu sempre costumava dizer assim que as pessoas perguntavam o que eu sentia quando eu estava em crise, quando eu estava muito mal, eu dizia assim que parecia que eu tinha me perdido. E acho que a gente conversou muito sobre isso. Eu sentia que a Janaína se perdeu no caminho e eu não achava nunca mais essa pessoa. A Janaína que eu sempre fui, a Janaína que eu gostava de ser, ela tinha se perdido. E a sensação que eu tenho é que eu fui me reencontrando. Assim, parece que a última vez que a gente se viu, era eu de verdade, era a Janaína de toda a vida que voltou e tá aqui agora, assim, sabe? E eu não canso de dizer isso, assim, a diferença que fez para mim, para minha vida, para minha rotina, para o meu dia a dia, ter feito o tratamento contigo, assim, porque parece que eu pesquei essa Janaína lá no passado, assim, e falei, volta aqui que é você que tem que estar aqui. Uma coisa importante também de explicar é que as pessoas acham que o paciente vai perder a consciência por alguns minutos ou uma hora, não sei, e ele vai acordar diferente. Porque quando a hipnose chegou no Brasil, ela chegou também muito uma hipnose de palco, onde o hipnoterapeuta de palco, ele chama a pessoa, ele faz brincadeiras, ele muda o nome, ele faz comer uma cebola com gosto de maçã, e parece assim que a pessoa perde o controle da mente dela e o hipnoterapeuta vai dominar isso. Esse tipo de hipnose, ele existe. Só que 5%, nem 5% da população é suscetível a esse tipo de indução, né? Mas, do mesma forma, a hipnose terapêutica, você nunca perde o controle, você nunca perde a consciência. Você, na verdade, sofre junto. A gente pega a ferida, cutuca, limpa, fecha para daí cicatrizar. Então você não perde a consciência, você fica junto comigo. O processo de indução, de relaxamento, ele tem um propósito, que é de você permitir que o hipnólogo conduza. Então, o hipnólogo ele pode utilizar várias formas de indução. Vou falar agora da questão do pêndulo, porque ela fez um story que eu achei muito engraçado, né? Ela falou assim, a hipnose é só o pêndulo e eu não uso pêndulo. Todo mundo Então, pensa que tem o pêndulo, né? Todo mundo me pergunta isso, assim, quando eu falo que fiz o tratamento, o pessoal fala, e tinha pêndulo? E como era? né? O pêndulo, sim, ele é importante, ele é um recurso legal, só que eu sou muito sinestésica, a Jana já percebeu, né? Eu gosto de pegar no braço, na mão, no ombro, eu gosto de ir contribuindo para que a pessoa relaxa, fazendo esse toque bem sutil assim na pessoa. Então eu uso um relaxamento progressivo com o toque. Não que usar o pêndulo não esteja certo, é que eu prefiro, é uma forma que eu criei, então é o método Rê, né? E eu vou assim contribuindo para que a pessoa ela permita. Então esse relaxamento inicial, essa respiração e tudo, é no sentido de você falar assim, tá bom, tá legal, pode você conduzir, eu deixo essa permissão, entende? Então, na verdade, o hipnoterapeuta ele pode fazer isso de várias formas. Se você vê, por exemplo, o hipnoterapeuta de rua, que ele vai tocar teu nome, ele fala assim: você deixa? Você deixa? Você permite? Ele te dá a mão e quando você dá a mão e fala assim, ele puxa você e quebra teu padrão. E, na verdade, são só formas diferentes com o mesmo objetivo, que é você deixar que o outro te conduza e quebrar o padrão de pensamento. Mas é muito interessante a hipnose, gente. Eu vou falar para vocês assim que é incrível.
Não, eu sou suspeita em falar e é muito isso, assim, esse conduzir, esse deixar, se deixar conduzir, para mim sempre foi muito difícil, porque no início era muito difícil eu conseguir relaxar. E quando eu consegui relaxar, assim, acho que na segunda sessão eu consegui relaxar, posso dizer que até 100, mais de 100%, que acho que foi um dia que eu até comentei contigo, eu falei, que tenho a sensação de que eu tava de cabeça para baixo, porque é um relaxamento, assim, onde realmente, se você se permite, eu acho que é muito é uma via de duas mãos, né? A pessoa está disposta também, óbvio, a maneira como eu cheguei até você foi muito isso, de por favor me ajuda, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde correr, e se eu não conseguir ajuda, eu vou sair daqui e vou me jogar na frente de um caminhão. Então era muito isso de precisar de ajuda e se deixar ajudar. Eu acho que foi um momento limite, assim, que eu cheguei onde eu realmente precisava me deixar ajudar. Para finalizar nossa conversa, eu queria só falar com a Jana sobre essas materializações. Então, você que vai assistir esse vídeo, eu queria dar um presente para você, né? Se você não tem acesso ao consultório, não mora perto de São José, não tem como vir aqui, o que você poderia aprender para conseguir uma qualidade melhor na sua vida, nas suas emoções? Materializar tanto os sentimentos negativos quanto os positivos, eles vão transformando a nossa mente. Então eu tenho um medo, eu tenho um receio. Se eu pudesse materializar isso numa cor no meu corpo, que cor seria? Aonde ela ocuparia? Aonde ela fica? Se eu pudesse criar um objeto ou um ser que representasse o meu medo, como ele é? Que horas ele aparece? Né? Porque daí você consegue controlar. Eu nunca consigo controlar um sentimento abstrato, o medo é muito abstrato, mas eu consigo controlar uma cor que preenche o meu peito, que preenche o meu estômago, que preenche a minha cabeça. Se eu penso então uma cor marrom, marrom escuro, quando eu sinto ansiedade, então eu materializo isso, penso numa mancha marrom aqui grande e tal, deixo materializar bem. Aí eu vou então mudar o estado. Eu vou pensar assim, tá, então qual seria a cor para tranquilidade? Azul claro. Então eu vou começar num processo em que eu vou pensando nessa cor ficando cada vez mais clara, até ela ficar azul. E eu respiro fundo, eu penso nessa cor, eu penso ela expandindo no meu corpo. Então eu consigo controlar a crise de ansiedade. Sempre quando nós materializamos nossas emoções, é mais fácil da gente controlar isso. Como é que foi para você, Jana, esse processo? No início foi um pouco difícil, foi um pouco complicado eu conseguir, tipo, entender a lógica assim, de imaginar mesmo. Facilitou muito a maneira como estava sendo sempre conduzido, porque sempre a reusava esses elementos, né, de, tá no palco, tem isso. Então, para mim era muito mais fácil de ir imaginando as cenas. E quando eu comecei a pensar nessa questão das cores e da materialização, eu acho que a partir da terceira sessão, para mim já foi ficando mais fácil, foi ficando mais claro conseguir usar essas técnicas. Nós também criamos algumas âncoras positivas para ela. Foi uma suculenta, A suculenta, o meu filho, seu filho, foi a umas suculenta e o Léo. tatu, ela tem, umas tatuagens que ela tem. Você tem quais tatuagens mesmo? Eu tenho uma flor de lótus, uma peônia, um dragão e agora eu tenho um gato novo. Olha, né? A terapia ela vai sendo conduzida de uma forma que a pessoa possa encontrar recursos dentro dela mesma para se reerguer. Se eu sempre também deixo o recurso para fora da pessoa, como que ela vai acessar se ela entra numa crise, né? Então, ela olhar as tatuagens, ela lembrar do filho, ela abraçar o filho, ela associar com plantas e intencionalmente ela também deixar plantas perto dela, porque ela já sabe que ela criou uma conexão com a planta e vai contribuir nesse sentido. Isso tudo vai favorecendo
uma qualidade na sua mente, um pensamento mais positivo. A gente até provei para ela a questão do pêndulo, né? Como que o Sim, pensamento fica positivo e negativo, não é? Será que sim, esse dia. não, eu não estou com o pêndulo aqui. Na próxima live eu vou mostrar isso assim, né? Como que o pensamento ele muda muito rápido e ele faz essas ondas se transformarem rapidamente e isso vai transformando o nosso ambiente em volta e as nossas respostas nesse ambiente. Como é que foi usar? E o PCM também. Como é E que o foi usar PCM. essas Eu até questões? tenho. Acho que eu até te mandei um dia, que agora eu não tô com o computador aqui do lado, mas eu até te mandei um dia o adesivinho que eu tinha colocado no computador. Eu posso, eu consigo, eu mereço. E assim, no dia a dia, essas pequenas âncoras, esses pequenos, parece assim, parece um pequeno post-it, assim, em algum lugar, sabe? Porque aí eu olho o adesivo, eu olho o meu filho, eu vou lembrando, e eu acho que é esse totozinho que vai fazendo eu continuar caminhando, assim, porque eu vou olhando esses pequenos ganchos, essas pequenas, os lembretes que ficaram de toda a sessão e de todo o tratamento, e aí eu vou lembrando de que eu tenho que seguir, que eu tenho que continuar. Então, para mim, pelo menos, funciona bastante, porque, óbvio, tem dia que a gente acorda e fala, ai, hoje não dá. E aí, olhar às vezes o adesivo, ou olhar alguma coisa que faz eu lembrar o tratamento, parece que gira uma chave e faz, ah, dá sim. E aí eu dou uma motivada para conseguir fazer. Então, isso eu acho que para mim funciona bastante. Então, se você que vai assistir ou está assistindo, você quer modificar o estado que está a sua mente, pense em cenas ou objetos ou coisas que você tem um carinho especial. A Jana construiu esses e eu quero compartilhar o meu, por exemplo. É um leão, o Aslan das Crônicas de Nárnia, né? Eu sempre penso que eu sou a Lúcia abraçando o leão, assim. E aquela imagem, aquela sensação de que tem aqui, então, aquele ser, né, se conectando comigo, ele transforma instantaneamente o estado que eu estou. Porque nós não estamos falando, na verdade, de uma vida sem sofrimentos, né? A vida é muito cíclica, hoje ela está de uma forma, amanhã ela já muda, mas como é que você se comporta com tudo isso? Como que você faz cada dia para vencer, né? Então são as ferramentas que a gente vai construindo para contribuir com o paciente e ele realmente possa até ser autônomo, né? Autônomo emocionalmente. Então, hoje a Jana ela tem vários recursos que ela pode estar acessando caso ela precise e sinta o desejo de utilizar. Tá bom? Então vamos finalizar. Eu quero agradecer muito a Jana, falar que na verdade foi uma alegria estar com ela. Ela é uma pessoa muito especial, incrível. Só ela que não via isso. Mas ela é encantadora, né? Eu vejo, na verdade, um desenvolvimento incrível que só começou. As coisas, elas, na verdade, elas só vão melhorar. Então, eu quero agradecer muito pela confiança e por também você estar fazendo esse depoimento, né? Abrindo assim a sua história. Isso também é muito legal. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco, porque para as pessoas que são mais próximas a mim, todo mundo viveu essa mudança junto comigo, assim, e eu trato sempre de contar isso, né? Como é que aconteceu e como é que foi, e a importância que o tratamento, que a hipnose que você teve na minha vida para eu conseguir mudar, de verdade, assim, eu acho que se eu não tivesse chego até o consultório, se eu não tivesse conhecido o teu trabalho, se a gente não tivesse se eu não tivesse literalmente me dado a mão, assim, dizendo, Jana, vamos que eu vou junto com você e vou te ajudar, eu não teria conseguido sozinha de jeito nenhum. Eu acho que saúde mental é uma coisa que sozinha é muito difícil alguém conseguir. E ter apoio de um profissional, ter um apoio que você confie, eu acho que faz toda a diferença. E para mim fez, nossa, total diferença, assim, mudou demais. Tudo que eu ainda estou construindo
tudo que a gente construiu ao longo da terapia está me ajudando no dia a dia, assim. Então, nada mais, nada menos. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Então tá bom. Quero agradecer a todo mundo que viu e que vai ver. Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Beijo, Rê.